Olá, agora sim. Boa noite, então vamos retornando, vamos agora falar a respeito do pós-operatório. Então, a gente tem os períodos cirúrgicos, né? E a gente tem o pré-operatório, o intraoperatório e o pós-operatório. Então, a gente já falou sobre o pré-operatório, quais são os cuidados que temos que ter. A gente já falou sobre o intraoperatório, né? Como que funciona a divisão do procedimento cirúrgico. E a gente tem o pós-operatório. No pós-operatório, o que seria, né? Quando que se inicia? Então, inicia-se ao levar o paciente para a sala de recuperação pós-anestésico, tá? E termina quando esse paciente ele vai ter uma avaliação clínica, seja ele num ambiente hospitalar ou domiciliar. E aí a gente tem o pós-operatório, né? A recuperação pós-anestésica, o imediato e o mediato. Então, a recuperação pós-anestésica, né? Quando o paciente sai da sala cirúrgica e é encaminhado para a sala de recuperação pós-anestésica. Lá, o que é feito nessa sala, né? Como que os profissionais agem? A primeira coisa é quem encaminha esse paciente. Então, o paciente ele sai da sala operatória, acompanhado com o anestesista e o circulante de sala. Esse circulante de sala, ele já deve estar com todo o relatório desse paciente pronto, tá? E ele deve passar o plantão, vamos dizer assim, para o profissional que está nessa sala de recuperação pós-anestésica. Quem tem que ficar nessa sala de recuperação pós-anestésica? Um técnico de enfermagem e um enfermeiro assistencial, tá? E aí deve ser passado primeira coisa, o nome do paciente. Então, aí a gente já volta na parte de humanização, que o quê? Que nós não devemos tratar o paciente como procedimento, né? Muitas vezes a gente escuta os profissionais tratando, falando, é o paciente da mamoplastia. Então, o ideal é não tratar o paciente dessa forma, o ideal é tratar o paciente, chamar o paciente pelo nome, né? Falar o nome do paciente, a anestesia que ele sofreu, o procedimento cirúrgico que ele sofreu, os dispositivos que ele tem, se houve alguma intercorrência ou não, e onde está o curativo, tá? Então, essas são as primeiras coisas que são passadas para o profissional que está na sala de recuperação pós-anestésica. Então, por quê? O nome do paciente, para a gente tratar o paciente pelo nome dele, né? Todo o prontuário dele é entregue, quando o paciente sai da sala cirúrgica, deve-se ter, né, todo o prontuário já pronto junto com ele. Então, por isso que é importante o circulante de sala estar fazendo tudo junto, né, ao procedimento. Então, conforme está em andamento o procedimento cirúrgico, o circulante de sala deve ir relatando o tipo de anestesia que ele sofreu, porque vai depender do tipo de anestesia e o cuidado que eu vou tomar. Então, quando que a gente fala em cuidado? Por exemplo, uma anestesia RAC, o que é comum acontecer? Primeira coisa, a gente não pode levar a cabeceira, né? Correto? Quando a gente leva a cabeceira de um paciente de anestesia RAC, o que pode acontecer? Hein? Vocês sabem me dizer? A gente já comentou sobre isso na aula, hein? Nunca ninguém falou para vocês, uma tia, Uma dor de ninguém. cabeça, professora? Quem está falando? É a Ana Paula?
Isso, uma dor de cabeça. Mas por que que essa dor de cabeça, onde que é dado a RAC? Não é na... Ai, na cervical? Não, na cervical é aqui, né? Na coluna vertebral. Então, Vertebral, isso, professora. a gente, Na lombar. Isso. geralmente é entre a L4 e a L5. Então, o anestesista ele vai achar um espaço, né, entre as vértebras para estar fazendo um furo e chegando, ultrapassando, né, a dura mater, a pia mater e tudo mais para chegar até o líquor, né? E o que acaba acontecendo é que nas anestesias, principalmente antigamente, hoje em dia é menos comum, tá? A pessoa sente cefaleia, sente dor de cabeça após o procedimento, porque por aquele orifício que a agulha faz, acaba extravasando líquor, e aí acaba diminuindo a quantidade de líquido raquicefálico, né, e raquidiano, e essa diminuição desse líquido causa cefaleia no paciente, tá? Então, a diminuição da pressão que esse líquido exerce no corpo devido ao extravasamento. E isso geralmente ocorria antigamente devido a espessura da agulha ser um pouco mais calibrosa. Hoje em dia a gente tem agulhas mais finas, tá? E isso é menos comum, mas ainda pode acontecer. Essa dor de cabeça não é para sempre, depois de alguns meses, esse líquido acaba se recompondo no próprio organismo e acaba se refazendo. Mas, a princípio, a pessoa tem cefaleias muito intensas. E aí, quando essa pessoa vai para casa e continua tendo cefaleia, eles retornam com o paciente para ele fazer um procedimento chamado blood patch, que é um tampão de sangue, tá? Então eles retiram, já escutaram falar, ai, se levantar a cabeça antes do tempo tem que ir para o centro cirúrgico para tomar outra RAC. Não é tomar outra RAC, eles vão fazer outra inserção do catéter, mas eles não vão dar anestesia, eles vão injetar o sangue, que além dele recompor o volume, ele vai fazer um tampão de sangue literalmente nesse orifício, impedindo que continue ocorrendo o extravasamento. Ok? Ok. Então, por isso que nós temos que tomar cuidado, né, para não elevar a cabeça do paciente antes do tempo adequado. Quando a gente faz isso, nós temos que ter um certo cuidado, e como o próprio anestesista, ele acaba acompanhando o paciente, né, como o próprio anestesista acaba acompanhando esse paciente, a gente acaba perguntando para ele, muitas das vezes ele já fala, né, o tempo, porque vai depender da quantidade, do calibre da agulha e da quantidade de medicação que esse paciente tomou para estar levantando a cabeça, tá? Então, por exemplo, em procedimentos de curto período, que são procedimentos de cesárea ou até mesmo urológicos, né? Geralmente, de 4 a 6 horas já pode levar a cabeceira. Antigamente, a gente tinha em mente que tinha que ficar 24 horas, né? Com a cabeça sem levantar, só podia levantar no dia seguinte, mas hoje em dia tudo isso caiu por terra, porque eles viram que existem pacientes, a quantidade de medicações utilizada, às vezes o paciente pode levantar antes, vai depender tudo da autorização do anestesista, tá? O anestesista ele vai ter que orientar. Mas quando esse paciente chega na recuperação pós-anestésica, se for anestesia RAC, a gente deve manter ele com a cabeceira sem levantar a cabeceira. E a gente tem que se atentar, porque, por exemplo, uma anestesia RAC, o paciente tende a sentir muito frio, tá? Quem aqui já tomou anestesia RAC, o organismo ele tem uma dificuldade de termorregulação.
Então, ele vai acabar sentindo bastante frio após o procedimento cirúrgico. Então, eu, como profissional que estou na sala de recuperação anestésica, recebi um paciente que é de anestesia RAC, eu já vou separar a coberta mesmo. Ai, professor, mas estamos no verão. Mesmo assim, o paciente tem dificuldade de voltar à temperatura dele normal. E aí a gente pega um lençol, um cobertor para estar colocando em cima desse paciente. Já o paciente de anestesia geral, ele vai voltar extremamente confuso. Então, eu tenho que certificar-se de que essas grades estão levantadas, se ele não tem um risco de queda, tá? Muitas das vezes eles voltam com uma dificuldade respiratória, eu elevo a cabeceira desse paciente, eu vejo se vai haver a necessidade da utilização de catéter de O2 para estar infundindo oxigênio nesse paciente. Quando há necessidade desse oxigênio ser mais que 2 litros, a gente precisa da prescrição médica, porque o oxigênio ele também entra como remédio, né? Então ele precisa de uma prescrição. Menos que 2 litros não há necessidade, mais que 2 litros há necessidade de prescrição. Tudo isso a gente vê junto com o anestesista, tá? Nós também temos que nos atentar aos dispositivos que esse paciente tem, então um acesso venoso seja ele central ou periférico, ver se está infundindo de forma correta. O ideal é que todo o paciente, quando ele está na recuperação pós-anestésica, a gente acabou o soro, esse soro, né? Esse soro que ele recebe, ele tem que ficar aberto, ele não deve ficar com as gotinhas mais lentas. O ideal é que ele fique totalmente aberto para fazer com que o corpo circule, né? Aquela anestesia, aquela medicação e seja sintetizado mais rapidamente e saia da circulação dele aquela anestesia. Nós temos que observar também a perfusão desse paciente, tá? Para ver a vascularização dele. Tanto de uma anestesia geral quanto de uma anestesia RAC, nós temos que observar a região do sítio cirúrgico, né? A região onde foi feita a incisão cirúrgica, para ver se não há sangramento, para ver se esse curativo está compressivo de forma correta, para ver se não há sinais, né, de hemorragia interna na região onde foi feita a cirurgia, para que a gente consiga sanar isso mais rapidamente. Professora, e a peridural? A peridural ela é uma anestesia que ela é feita como se fosse a RAC, tá? Mas ela não rompe todas as camadas até chegar no líquor. Então, o paciente, ele continua com a movimentação, mas ele não sente, tá? Geralmente é utilizado em partos normais. Ela é horrível, porque você sente mexendo, né? Isso. Mas a anestesia RAC também você sente a manipulação. Professora, fazer um comentário. A senhora dá umas paradas que eu acho que a minha internet travou. Aí a senhora se mexe, eu falo, não travou, não. A senhora dá umas pausas, assim, que eu falo, meu Deus, acho que travou. Aí a senhora volta a se mexer, eu falo, não, ela tá se mexendo, não travou, não. Aí o que acontece? Então, com a anestesia peridural, a gente tem que tomar um cuidado ainda maior. Por quê? Como o paciente tem a movimentação, muitas das vezes ele quer se movimentar e aí acaba tendo queda. Então, a nossa preocupação com a peridural é quando ele sai do centro cirúrgico ou centro obstétrico, quando ele acaba saindo. Porque no quarto ele pode querer andar, pode querer se movimentar e acabar tendo queda porque acaba não sentindo os membros, tá? Mas a gente tem que tomar o máximo de cuidado quanto a isso. E o paciente, ele só sai da recuperação pós-anestésica quando ele já movimenta esses membros, no caso de anestesia RAC, tá? Ou quando ele está totalmente consciente, no caso de anestesia geral.
É muito importante a gente observar a perfusão tissular. O que seria a perfusão tissular? Perfusão tissular nada mais é do que a perfusão do membro, principalmente quando a gente utiliza o SMART. Se lembra que a gente já falou sobre o SMART, que é aquele garrote para fazer bloqueios, quando vai fazer cirurgias em regiões específicas, como membros, né, tanto superiores quanto inferiores. Se recordam? Vou trazer. Sim, a senhora mostrou, né, na aula passada. Isso. Ele é uma borracha, tá? Ela ai, rasgou. Ai, que droga, rasgou. Ele é uma borracha, tá? A gente esteriliza ela, né, para o médico conseguir utilizar. E aí, ela é enrolada, por exemplo, vai fazer cirurgia na mão. Ela enrola no membro para evitar que haja sangramento, um sangramento maior e que a anestesia fique só nessa região, não vá. Então, eu não preciso dar, por exemplo, uma anestesia geral nesse paciente. Então, o médico faz um bloqueio nos nervos da mão, por exemplo, né? Geralmente os bloqueios são feitos nas articulações, então se for uma cirurgia de mão ou de dedo, ele faz um bloqueio na articulação do pulso e esse paciente ele toma apenas um sedativo. Isso faz com que a anestesia, né, ela fique nesse membro e que diminua o sangramento, esse SMART, tá? Então, eles principalmente quando utilizam os SMARTs ou quando são cirurgias em membros, a gente deve ver a perfusão desse membro, como que ela está funcionando, para evitar que esse paciente tenha complicações. Então, a sala de recuperação pós-anestésica nada mais é do que um período maior para a equipe cirúrgica, a equipe do centro cirúrgico, observar esse paciente se ele não vai apresentar nenhuma complicação antes de estar encaminhando ele para o quarto. Professora, esse material que a senhora acabou de mostrar também pode ser usado para retirada de membros? Pode ser utilizado para retirada de membros para evitar o sangramento excessivo. Então, por exemplo, o paciente vai ter que amputar o pé. Aí o médico ele coloca ele um pouco mais acima, né? Para ele conseguir diminuir a vascularização daquela região e não sangrar tanto quanto sangraria comumente. Porque, por exemplo, num pé diabético, onde o pé está necrosado, ele não pode cortar onde tem a necrose, ele tem que sempre subir acima, ele tem que cortar onde tem vascularização. Porque se ele cortar onde tem necrose, vai continuar tendo necrose, ele tem que sempre subir, tá? Sempre ele tem que cortar onde está bom ainda, tá? Para ele conseguir ter um procedimento efetivo. Então, a sala de recuperação pós-anestésica é para isso, é para a gente identificar o procedimento cirúrgico se não houve nenhuma intercorrência. Como que a gente identifica, por exemplo, uma hemorragia interna? A gente já falou sobre isso. O Simara quer falar? Tá falando? Não. Como que a gente identifica? Vocês não sabem me dizer? Paciente tem Palidez, não é? palidez, que mais? Sudorese, não estou recordando, professora. Sudorese, extremidades frias e hipotensão. Isso. Geralmente, na região onde está tendo sangramento, vai ter um abaloamento, né? Então, se for no abdômen, uma distensão abdominal, tá? Isso a gente consegue identificar se houve um sangramento ou não, se está havendo uma hemorragia interna ou não. E com isso, a gente consegue observar e sanar dentro do centro, já que estamos dentro do centro cirúrgico. Então, a sala de recuperação pós-anestésico nada mais é para minimizar riscos ao paciente. Então, para que esse paciente não vá para o quarto e acabe tendo intercorrências. Quando a gente fala sobre recuperação pós-anestésica, a gente também entra um pouquinho em centro obstétrico, né? Porque antigamente o centro obstétrico, ele era
dividido do centro cirúrgico, né? Hoje algumas instituições ele é bem próximo para facilitar se houver alguma intercorrência. E as mulheres que tinham parto normal, elas iam embora 24 horas depois, né? Elas não faziam nenhum cuidado a mais com essas mulheres. Falavam, não, elas tiveram normal, então não tem problema. Mas aí identificaram que essas mulheres acabaram apresentando muitas complicações e intercorrências no pós-parto, né, em casa, tanto com ela quanto com o bebê. E aí por isso que padronizaram tanto normal quanto cesárea tem que ficar 48 horas dentro de um ambiente hospitalar. A gente fez isso para minimizar os riscos tanto para a mãe quanto para o bebê de alguma intercorrência, tá? Já no paciente, por exemplo, isso a gente faz aqui no Brasil, mas em outros países, como por exemplo, como é que é o nome, gente? O Japão, por exemplo, eles permanecem com a mãe e com o bebê 7 dias após o parto, seja ele muitas das vezes o cesárea, tá? Aqui no Brasil, em 48 horas ela já vai para casa, e no Japão eles só vão para casa após 7 dias, para garantir que essa mãe e esse bebê eles vão estar muito bem entrosados e que não há nenhuma complicação nessa cirurgia. E isso acaba sendo um pouco ruim, né? Porque a mãe, quando ganha bebê, quer estar no seu ambiente, quer estar em tudo, mas infelizmente acaba não podendo. E aí a gente tem o pós-operatório imediato, né? Que depois que ele sai do centro cirúrgico, né? Da recuperação pós-anestésica, até ele sair da recuperação pós-anestésica, e as primeiras 24 horas no quarto. Então, durante essas primeiras 24 horas, a equipe tem que observar se também não vai haver nenhuma intercorrência. O ideal é que os procedimentos cirúrgicos, os pacientes permaneçam no mínimo 24 horas dentro de um ambiente hospitalar, para evitar qualquer tipo de complicação, qualquer alteração que ocorra, que possa ocorrer tanto quanto a anestesia, tanto quanto outras anestesia ou até mesmo complicações cirúrgicas, para que consiga ser feita a intervenção de forma rápida, tá? E a gente tem o pós-operatório imediato, que seria das 24 horas após o procedimento cirúrgico até o intervalo que esse paciente vai ser cuidado em casa. Então, a gente também tem que ter essa noção para estar orientando esse paciente, orientando como ele vai fazer esse cuidado em casa, orientando se ele entendeu todas as orientações e tudo mais, para que a gente consiga fazer com que esse paciente tenha um cuidado efetivo e consiga dar um tratamento adequado para o seu procedimento cirúrgico. Um paciente, geralmente os pacientes, a gente retira os pontos de 10 a 14 dias, mais ou menos, né? De 7 a 14 dias é retirado os pontos. O ideal é entre 7 e 14 dias. Por quê? O ideal é entre 10 e 14 dias. Por quê? Porque durante esse período, já houve uma cicatrização, já houve a formação de fibrina, que é aquela famosa casquinha, tá? E o tecido externo, ele conseguiu fazer uma cicatrização de forma efetiva. Então, a gente pode retirar os pontos, porque não permanecer mais com os pontos, porque aquele ponto ele pode acabar inflamando, tá? O corpo identificando aquilo como um corpo estranho, encapsulando-se, principalmente se forem fios não absorvíveis, tá? Encapsulando e causando irritação naquela pele, naquele tecido. Então, o ideal é retirar antes que o corpo identifique aquilo como um corpo estranho e acabe criando anticorpos contra aquilo
e atacando, né, aqueles pontos e fazendo com que demonstre infecção. Se houver ruptura desses pontos, se houver descência de parede ou até mesmo uma infecção, os médicos vão avaliar, né, toda a equipe, tanto o médico quanto a equipe de enfermagem, para ver se vai permanecer mais tempo com os pontos ou se vai retirar mesmo assim. Ah, mas aí vai precisar de uma avaliação mais específica para cada paciente. E aí a gente tem, né, o que é as definições, né? O que é o pós-operatório, né? Ele começa na admissão do paciente na sala de recuperação pós-anestésica até o cuidado em casa, tá? Então, a gente tem o pós-operatório tardio, que é as orientações que a gente vai dar para ele referente ao cuidado com essa lesão, como que ele vai lavar, quando ele tem que retornar no médico, tudo isso para que a gente consiga fazer com que ele tenha um cuidado adequado com essa lesão, tá? Como a gente já falou, os cuidados pós-operatório imediato, as primeiras 24 horas, o pós-operatório imediato, de 24 horas a 7 dias, e o tardio após 7 dias, tá? Então, as orientações, a gente tem que dividir, fracionar ela mediante a unidade que nós trabalhamos, né? Então, se eu trabalho dentro de um centro cirúrgico, eu vou orientar mediante ao centro cirúrgico. Então, eu vou orientar que esse paciente não pode levantar a cabeceira, ou se esse paciente tomou uma anestesia geral, que ele tem que manter a cabeceira elevada para haver uma boa respiração, né? Uma respiração adequada. Eu tenho que observar e identificar se ele está com frio, se ele está movimentando os membros. Se eu trabalho numa unidade de clínica cirúrgica, eu vou tratar ele no pós-operatório imediato e imediato. Então, eu vou observar esse curativo. O ideal, todo procedimento cirúrgico deve se manter um curativo oclusivo, compressivo, em pelo menos 24 horas, tá? Já as cesáreas, eles identificaram que a retirada do curativo a partir de 6 horas facilita o processo de cicatrização, além de dar mais mobilidade para essa mãe, já que ela vai ter que cuidar do bebê. Então, algumas instituições, elas acabam tirando o curativo em 6 horas em procedimentos de cesárea, tá, gente? Não é em outros procedimentos. Então, aquele curativo, ele tem que estar identificado que foi feito em centro cirúrgico e a hora que ele foi feito, para que a gente consiga saber qual o horário que a gente retira, né, no dia seguinte ou não. Se ele não tiver identificado, cabe ao profissional que está com esse paciente, está observando o horário do término do procedimento cirúrgico para estar colocando naquele curativo. Então, eu vou ter que tomar cuidado a primeira vez que esse paciente levantar sozinho. Eu, por exemplo, casa de ferreiro e espeta de pau, né? Eu fiz uma cirurgia onde eu tomei anestesia geral e assim que eu cheguei no quarto, eu quis levantar e eu fui sozinha tomar banho. O que aconteceu? Eu acabei desmaiando no chuveiro. Então, a equipe de enfermagem deve orientar, reorientar, orientar os familiares, os acompanhantes, que esse paciente, após um procedimento cirúrgico, ele não deve levantar sozinho, porque ele corre o risco de ter tontura, de acabar desmaiando, devido a estar muito tempo sem se alimentar, estar fragilizado, podendo ter tido perda sanguínea. Tudo isso faz com que o paciente possa ter complicações, né? E acabar... E esses desmaios, por exemplo, podendo levar a outras complicações. Por exemplo, se esse paciente bate a cabeça, bate os membros em algum lugar, pode acabar machucando ele e tendo outras complicações, rompendo os pontos, tudo isso, tá? Então, tudo isso tem que ser observado. E quando a gente trabalha no pós-operatório imediato, né,
seja ele numa unidade de internação, seja ele num home care ou até mesmo numa UBS, a gente tem que orientar como que esse paciente vai tratar a lesão. Então, geralmente, feridas operatórias fora do ambiente hospitalar, não é necessária a utilização de curativos, porque o curativo, ele diminui a cicatrização, ele deixa o local úmido, mais propício à proliferação de micro-organismos. Então, se esse paciente vai para casa, a gente orienta ele a estar lavando, óbvio, né? Se todos os pontos estão sem micro-organismos, sem contaminação, sem nada disso, que a gente orienta que esse paciente não precisa manter o curativo. Caso tenha algum dreno, tenha algum ponto de infecção, o médico vai falar que há necessidade para que não fique liberando, né, essas secreções em cima dos outros pontos que não estão com contaminação. Que mais? E quando o paciente vai para casa, a gente tem que orientar, então, ver todo o ambiente onde esse paciente mora, então, orientar, que a mesma coisa que eu falei para a Paula, então, o ideal é ele não utilizar sabonete em barra, né, no local da lesão, para evitar levar micro-organismos. Ah, mas professora, ele não tá com nenhuma ferida. Não faz mal, gente. Existem micro-organismos debaixo do braço, nas genitálias, e aí se a gente não orienta isso, às vezes isso não é... A pessoa nem pensa nisso, né? A pessoa nem se lembra disso. Então, a gente tem que orientar. E aí, se o paciente não tem condições de comprar um sabonete, a gente pode orientar, assim como eu orientei a Paula. E não precisa ser o paciente sem condições, né? Porque aqui em casa eu não compro sabonete líquido, eu faço dessa forma, que além de ser muito mais barato, a gente pode orientar isso para o paciente. Olha, pega um sabonete, faz isso e utiliza na lesão para evitar passar micro-organismos. Então, tudo isso a gente tem que fazer para evitar contaminação, evitar micro-organismos, tá? E os cuidados tardios, né, que seriam quando o paciente vai retornar à consulta. Então, a gente dá orientação para esse paciente. No pós-operatório também imediato, a gente explica para ele como que ele vai tomar aquela medicação, que muitas das vezes o médico passa, medicação antibiótica, anti-inflamatória para dor, e pedir para ele, antes dele ter alta do ambiente hospitalar, pedir para ele explicar para você como que ele vai tomar o remédio, né? Porque às vezes o médico fala extremamente rápido e o paciente não se recorda. Às vezes o médico escreve com uma letra que ninguém consegue ler. Então, a gente perguntar para o paciente, você entendeu como que vai tomar? Me explica, como que você vai tomar? Quando que você vai tomar tal tipo de remédio? Por quê? Às vezes o médico faz uma visita tão rápida que o paciente tem vergonha de perguntar. Ele tem vergonha. Ou então, às vezes, o médico nem dá espaço para isso. Ele pega a receita e fala assim, toma isso daqui e volta daqui 10 dias. Então, perguntar antes desse paciente ter alta, para ver se ele conseguiu entender como que vai ser o tratamento, como que vai ser o acompanhamento, quando ele retorna, explicar direitinho quando ele vai retornar, quando ele vai tirar os pontos, explicar a importância do retorno com o médico que fez a cirurgia, quando que ele tem que tirar os pontos para evitar uma contaminação e uma complicação com esse paciente. Então, a gente vai ficando por aqui e a gente volta daqui a pouco para a gente falar sobre as outras medidas que a gente tem que tomar quando o paciente... Outros tipos de cuidado que a gente tem que ter com o paciente no pós-operatório, tá bom?